Acharam? Versículo 7. Acharam? Eu vou ler aqui, vamos fazer o seguinte, a igreja vai ler o versículo, depois eu vou ler aqui na tradução da NAA, todos vamos na Bíblia do culto, vamos ler esse versículo, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, 1, 2, 3, você entendeu aí, né? Agora olha o texto, eu vou ler aqui. Olha aí no texto. Mas sejam fortes, e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então vou ler de novo. Mas sejam fortes, e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Não feche a Bíblia, porque vamos voltar aí os versículos, para você entender quem é que falou isso, por que que falou, e para quem que falou. E vamos ter que olhar o versículo anterior. Se você for no versículo 1, vai lá no versículo 1. Diz assim, o Espírito de Deus veio sobre quem? Azarias, filho de quem? Odede, que saiu ao encontro de Asa. Quem era Asa? Rei da onde? De Jerusalém, de Judá. Por quê? Porque havia já o reino de Samaria, que era Jeroboão, um homem terrível, terrível. Lembram de Jeroboão? Jeroboão foi aquele que dividiu o reino, com a permissão até de Deus, por causa do pecado de Salomão, de idolatria e de apoio à idolatria. Ele não só apoiou a idolatria, mas como ele praticou a idolatria e ele difundiu a idolatria, olha só. Né? Ele praticou, ele apoiou, porque as suas mulheres eram idólatras, ele construiu altares para cada uma, e ele difundiu, ele espalhou, ele fez propaganda. Deus disse, eu vou rachar o reino, vou deixar só Judá com Benjamim, por causa do compromisso que eu tenho com Davi. E é claro que por causa de Davi veria Jesus, o leão e o rei de Judá, né, da tribo de Judá. Então, Asa, a Bíblia diz que Asa serviu o Senhor. No versículo 2 do capítulo anterior, diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa era filho de Abias, que era filho de Roboão, que foi aquele que não ouviu os conselhos dos anciãos, dos mais velhos, dos conselheiros de seu pai. Quando os homens, os trabalhadores, cansados do imposto altíssimo que Salomão tinha estabelecido sobre o povo, foram reclamar com Roboão, olha, o que você pode fazer por esse imposto? Aí ele foi se aconselhar com os conselheiros de seu pai. Os conselheiros disseram, meu filho, alivia isso para o povo. Se você servir esse povo, o povo vai te servir. Aí ele largou o conselho e foi no conselho dos playboys, que foram criados com ele. E aí, o que vocês falam? Diga para eles que agora que eles vão ver com quantos pau se faz uma canoa. É agora que a coisa vai pegar. E ele chegou lá e deu essa resposta para eles. Aí foi a rebelião. E Roboão era filho de quem? Filho de Salomão, que era filho de Davi. Então, Asa era o quê? Era o terceiro, era o bisneto, né, de Salomão,
trineto de Davi. E Asa, naquele momento, preste atenção, porque para você entender o texto da Bíblia, para depois a gente aplicar para a nossa vida espiritual, você tem que entender para quem que foi escrito primeiro o texto. Esse texto, quando foi escrito, não foi direto para mim e para você, nós não existia. Esse texto foi escrito para alguém, para um momento, em uma época. Agora, pelo poder do Espírito Santo, esses textos foram escritos como exemplo para aplicar para mim e para a sua vida. Mas para não aplicarmos sem pé, sem cabeça, como a gente muitas vezes vê, a gente precisa entender aqui o pano de fundo, o contexto aqui. Como é que era o contexto? O que estava acontecendo nessa época? Nessa época havia uma confusão de nações. No verso 6, olha o verso 6 aí do capítulo 15, dê uma olhada. Diz assim, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligia com todo tipo de angústia. Por quê? Por causa do pecado de Salomão, por causa do pecado das nações. Então havia um momento de turbulência. A Bíblia diz, por exemplo, na época de Salomão, a Bíblia dizia, na sua época houve paz. Lá na época dos juízes, alguns juízes quando assumiram o reinado, diz, e houve paz durante 20 anos. Outra vez diz, e houve paz durante 40 anos. Aqui não, aqui está dizendo que era momento de turbulência, de nação contra nação, estava perigoso o ambiente. Era clima de guerra, clima de assalto, de irmão contra irmão. Por que irmão contra irmão? As nações tinham se dividido, eram 12 tribos. Essas tribos eram como se fossem os estados aqui, estado da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Eram as tribos de Israel, eram estados. Elas se dividiram, 10 foi para o norte, com o governo de Samaria, um governo Jeroboão, um homem ímpio, expulsou todos os sacerdotes, criou seus próprios sacerdotes, expulsou a lei de Moisés e criou a sua própria lei. Havia um clima de tensão, ninguém podia passar dessa terra. Uns estavam correndo de lá para cá, fugindo lá do norte e vindo para o sul, para se esconder em Judá. Aqueles que eram mais crentes, mais fiéis, estavam correndo. Por quê? Porque os sacerdotes tinham sido expulsos, e os sacerdotes foram se refugiar em Judá. Por quê? Porque em Judá que estava a casa do Senhor, estava o templo, estava em Jerusalém. Mas não era só entre eles, irmãos, que havia tensão, briga, disputa de terra. Jeroboão criando exército para atacar Jerusalém, Jerusalém criando exército para se defender e atacar também Jeroboão. Mas outras nações também estavam em guerras. Por exemplo, olha só, volta aí no capítulo anterior, no 14. Olha aqui, olha isso a partir do verso 9. Vê se isso aqui é brincadeira. Os etíopes, uma nação africana, de um poderio tremendo, os etíopes, juntamente com os egípcios, a Líbia, foram nações poderosíssimas no período da história ali do Antigo Testamento. Povos africanos. A Bíblia fala que os etíopes eram homens gigantes, fortes, e a sua pele brilhava. Eram homens que se cuidavam, guerreiros que, quem via eles, se amedrontavam, porque eram valentes, gigantes, fortes. Os etíopes tinham cercado o povo de Judá. O nome do rei era Zerá, o etíope, homem de guerra valente.
Ele chegou com um exército de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Asa com o povo foi para o joelho, porque uma luta dessa era impossível no braço. É tipo a luta de Davi e Golias. No braço era impossível, só um milagre. Aí eles foram para o joelho, foram para a oração, e aí eles nem lutaram, foi Deus que trovejou e destruiu os etíopes, porque se fosse por eles, eles viravam pó. Aí depois que Deus trovejou, deixou eles tudo manco, aí eles viraram os valentes, foram lá e mataram todo mundo. Mas porque Deus já tinha ido na frente. E outras vezes, não foi assim com outros reis, mas com Asa, porque a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, Deus teve misericórdia. Jeroboão também cercou Asa, ele clamou ao Senhor, Deus teve misericórdia. Então, a política, havia um conflito político muito grande, governo do norte, governo do sul, povo de Deus, povo que não é de Deus. Nós estamos com a religião certa, não, vocês que estão com a religião certa, briga de religião, briga política, briga de terra, outras nações invadindo, como eu dei o exemplo aqui agora, dos etíopes, com 1 milhão, um exército poderosíssimo. Diante de toda essa crise, clima pesado, tenso, que o povo de Deus estava vivendo, diante de tudo isso, Asa estavam apavorados, eles estavam completamente apavorados com tudo o que estava acontecendo. O coração do rei Asa estava estremecido, porque, irmão, diante do pavor e do medo, não tem rei, não tem milionário, não tem poderoso. Quando chega a tormenta, todos estremecem, e até homens de Deus estremecem, porque a Bíblia diz que quando Jezabel se levantou contra Elias, ele correu de medo. A Bíblia diz que o exército de Sanaqueribe, quando cercou Jerusalém, a Bíblia diz que Ezequias teve medo. A Bíblia diz que quando os medianitas, moabitas cercaram Jerusalém, Jeosafá tremeu de medo. Porque diante das desgraças, das lutas, nós estremecemos, nós nos assustamos. Diante das enfermidades, a gente se sente impotente. Diante da morte de quem a gente ama, a gente se sente impotente. Meu tio, que eu amei muito, ele veio muitas vezes aqui, depois ele parou de vir por causa que a igrejinha que ele congregava era uma congregação de Madureira, era a 15 metros da casa dele. Então ele congregava ali, morreu agora com 81 anos, de uma forma assim surpresa. Nós estávamos em casa e de repente chegou a notícia para meus pais, para mim era quarta-feira, 9h30. Eu estou abalado até hoje, que era uma pessoa que a gente amava muito. Desde criança nós fomos criados com ele, e ele conosco. Eu vim para cá, quando eu casei eu trouxe ele para cá. Ficou com meus pais, trabalhou no IB 10 anos. Eu fui para São Paulo, eu estava em São Paulo, levei ele para São Paulo. Fui para Angra, levei para Angra. Voltei para cá, trouxe ele para cá. Ele era solteiro, sozinho. Muito inteligente. A gente se sente impotente. Chegamos lá na casa dele, ele no chão. A gente, diante das lutas, é um emprego que perde. É um vento no nosso ministério. A gente fica abalado. Mexe com a nossa estrutura. Asa, o povo de Deus, estava nessa situação, porque eles estavam cercados. Olha o versículo 5 que diz, olha aqui. Olha o versículo 5. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra.
Parece que tem alguma coisa a ver conosco aqui no Rio de Janeiro? Hã? Parece que tem alguma coisa a ver com a gente aqui, não tem? Tem alguém que tem paz hoje quando a gente sai de casa? Quando seu filho ou sua filha sai de casa? Meus filhos saem de casa, eu fico com o coração na boca. Uma filha sua vai namorar com alguém, um filho seu vai namorar com alguém, você fica com o coração na boca, porque uma moça dessa pode denunciar o seu filho. É um negócio de maluco, é um mundo que nós estamos vivendo que não há paz. Então, naquele tempo não havia paz, nem para quem chegava, nem para quem saía. Mas muitas perturbações sobre os moradores. Os moradores estavam perturbados. Hoje nós estamos vivendo assim. Você fala qualquer coisinha, é tiroteio, né? Dentro da igreja, irmãos e irmãs que não têm paz na vida, no Facebook falando mal dos outros, mandando indireta para a igreja, mandando indireta para o pastor. A pessoa dessa é perturbada, tem paz na vida. Quem tem paz na vida, irmão, vai sentar diante de um computador, ficar falando mal para os outros e mandando indireta para os outros? Não vai, exatamente, alguém ali falou, claro que não. É isso, claro que não. Quem tem paz, se ele tem um tempo na vida dele, sem estar trabalhando, ele vai sentar para ler uma coisa boa, para ler uma Bíblia, para ler um bom livro, para ver um bom filme, para namorar com a esposa, namorar com o esposo. Se tem uma churrasqueirinha lá na casa, vai fazer um churrasquinho com a família. Se não tem, monta uns tijolinhos lá e faz. Mas quem é perturbado, irmão, você pode dar um mês de férias para ele, que ele vai continuar perturbado. Nação contra nação, cidade contra cidade. Esse era o contexto. E aí Deus levanta o profeta Azarias. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Preste atenção. Esse mesmo Espírito de Deus que veio sobre Azarias é o mesmo Espírito Santo que atua na igreja, que atua no pastor, que atua no seu lar, que atua na sua vida, que fala conosco através da sua palavra, que usa irmãos e irmãs para falar comigo, com você em profecia, numa revelação. É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, saiu ao encontro do rei, e disse não só ao rei, mas a todo Judá e Benjamim, que estavam todos o quê? Perturbados, preocupados, medrosos, porque era nação contra nação, despedaçando um ao outro, não tinha paz para sair, para entrar, você ficava com medo de sair de casa. Mas diante de todo aquele clima negativo, diante de uma crise política, diante de uma crise religiosa, diante de uma crise social, política por quê? Porque um reino que tinha um rei só, que era Judá, em Jerusalém, passou a ter dois, um ímpio e outro crente. Uma religião que existia, que era baseada na lei de Moisés, com os sacerdotes estabelecidos da família de Arão, foi dividido porque Jeroboão expulsou eles e disse: nós não queremos a religião de vocês. Eu vou estabelecer os meus sacerdotes aqui, a minha religião. Então, politicamente, por causa do racha político, disputa de um ímpio contra um crente, religiosamente, porque o povo do norte, que antes servia ao Senhor, Efraim, Manassés, expulsou os sacerdotes, foram embora para Judá. E social, porque todo mundo tinha medo de ser despedaçado, havia guerra entre as nações, entre os povos, entre eles, e as pessoas tinham medo de entrar e sair.
Mas diante disso, o Espírito de Deus veio sobre Azarias e disse, não só para o rei, Deus não fala só com o pastor presidente, disse para o rei e disse para o povo de Benjamim, de Judá, dizendo assim, mas sejam fortes, não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Sejam fortes, não deixe suas mãos desfalecerem. Mão desfalecer é uma metáfora, porque na verdade é o coração. Não fique com medo, não desanime. Então, as mãos desfalecer é uma metáfora aqui, na verdade, falando do que havia dentro do coração do povo. Não deixa vocês ficarem com medo. Não deixe ser levado pelas guerras políticas. Não deixe ser levado pelas confusões religiosas. Não deixe ser levado pela confusão social. Não desfaleça os vossos corações, não desfaleça as vossas mãos, mas seja forte nesse exato momento. Lá em Provérbios diz que no tempo da angústia, se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, a sua força é pequena. Ô Marquinhos, vê se você acha essa tradução na linguagem de hoje, por favor. No tempo de angústia, se te mostrares frouxo, serás o quê? Pequeno? A tua força será pequena. Mas sejam fortes. Não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Irmãos, tem uma obra na mão de vocês, que você está fazendo para o Senhor, que ela vai ser recompensada. Não largue o compromisso, não largue a promessa que Deus tem para você, por causa do medo, dos problemas sociais, das confusões políticas, das confusões religiosas, das confusões sociais. Não abandone a promessa de Deus, não abandone a sua fidelidade na casa do Senhor, não abandone o seu compromisso com a casa de Deus, não abandone o seu compromisso com o seu pastor, com a sua igreja. Seja forte, porque a obra que está nas suas mãos vai ser recompensada, e não é recompensada pela igreja, pelo pastor ou pelo governo, vai ser recompensada por Deus, porque é Ele que é o dono da obra. Se Ele é o dono da obra, é eu que vou recompensar? Não, é Ele que é o dono. Até porque eu também estou nessa de esperando a recompensa. Eu não estou aqui para recompensar ninguém, não. Eu estou atrás da recompensa. Achou aí, Marquinhos? O que diz aí, Marquinhos? Dá o microfone aqui para o Marcos. Isso aí, quando eu falar, já tem que estar atento, gente. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então vamos lá de novo. Preste atenção, gente. Olha aqui, deixa eu ler esse versículo. O profeta diz para Asa e para o povo de Israel: mas sejam fortes, não deixe que as suas mãos desfaleçam. Esse mão desfaleça é uma metáfora sobre o que está no seu coração. Não deixe ser tomado pelo medo. Não deixe a crise social, política, religiosa te derrubar, te arrancar a sua promessa, porque a obra de vocês será recompensada. Olha o que diz Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Essa é na linguagem de hoje? Na linguagem de hoje. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. É na hora da angústia, irmão, que a gente tem que se agarrar com o Senhor, porque é aí que Ele vai te fortalecer. Porque se você se mostrar frouxo, as pessoas vão olhar e dizer: eu não te falei que ele era pequeno, não tinha nada. Eu não te falei, Leandro? Eu falei que o Leandro não podia vencer. Eu falei que o Henrique não podia vencer. Eu apostei que eles não davam conta. Se mostrar frouxo no dia da angústia,
Mas é na hora desse dia da angústia, pastor, mas como é que eu vou me fortalecer? É no Senhor. Aí é a hora que o Henrique, o Leandro, vocês, nós vamos para os pés do Senhor, nos fortalecemos, aí as pessoas vão passar e dizer, olha, esses aí venceram, esses aí não foram frouxos na hora da angústia, se mostraram fortes. Igreja do Senhor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos. É essa mão sua aí, é o símbolo, essa mão sua aí é o símbolo do seu coração. O Espírito de Deus, que há 2000 anos atrás, ou 2500 anos atrás, veio sobre Azarias, a palavra de Deus vem sobre mim nessa noite, para te dizer, mas sejam fortes, e não deixe que essas mãos que estão levantadas, desfaleçam, porque a obra do Senhor, que Ele confiou em vocês, que Ele entregou para vocês, será recompensada no dia certo, e na hora certa. Senhor, fortaleça a mão dos teus servos, fortaleça a mão das tuas servas, fortaleça a mão desses pastores, fortalece o coração dos teus servos, fortalece o coração das esposas dos teus servos que pastoreiam as igrejas, fortalece o coração das tuas servas, dos obreiros, das obreiras, da juventude, dos casais, fortaleça as mãos de cada um nessa noite, ó Espírito Santo. Aleluia. E aí o versículo 8. Olha aí o versículo 8 enquanto eu leio. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, Deus ainda fala hoje, irmãos. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo eternamente. Então o mesmo Deus que falou através dos seus profetas, esse mesmo Deus continua falando hoje e vai falar amanhã. Ao ouvir as palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, bem como de todas as cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Qual foi o resultado da palavra? Além de fortalecer Asa e o povo de Deus, eles fizeram um propósito com Deus. Opa, vamos tirar os altares, as idolatrias, vamos fazer um limpa, vamos tirar as abominações da casa do Senhor, dos altares que estão nas esquinas da cidade, de dentro das nossas casas, vamos limpar, vamos santificar, vamos fazer um novo propósito de vida com o Senhor. Meu irmão, o Senhor fala comigo e com você hoje, e essa palavra é para fortalecer eu e você, diante desse mundo maluco, que a gente não sabe nem o que vai acontecer. Tem hora que a luz do fim do túnel apaga, mas o Senhor nos diz, é para nós fortalecer as nossas mãos, porque tem uma recompensa. E essa palavra animou aquele povo, e a palavra de Deus anima eu e você. E a partir do ânimo que Asa junto com o povo receberam, eles fizeram um propósito de santificação diante do Senhor. Que nessa noite, a palavra do Senhor que quer fortalecer eu e você, que você saia daqui, por essas portas, dizendo: Senhor, eu vou fazer um novo propósito contigo, um novo propósito no meu ministério, eu vou melhorar o meu ministério na tua presença, eu vou melhorar o meu pastorado, eu vou melhorar como professor de escola dominical, eu vou melhorar como crente, como filho, eu vou melhorar como uma esposa, vou melhorar como marido. Senhor, eu faço um propósito diante de Ti, porque o Senhor está falando comigo que o Senhor tem uma recompensa para mim. Anima o teu coração nessa noite, mas faça como Asa, recebeu uma palavra profética, mas ele também fez um compromisso com o Senhor. Palavra profética não se cumpre se nós não fizermos um compromisso com o Senhor. Bênção de Deus não se cumpre
se nós não fizermos um compromisso com o Senhor. As promessas de Deus, elas caem, e Deus não as cumpre se nós não formos fiéis a Ele. Saul Deus escolheu, Deus ungiu, e deu vitória, e fez dele um homem vitorioso, mas depois ele abandonou o Senhor. Então as promessas de Deus só se cumprem na minha e na sua vida, se nós fizermos um propósito com Deus. Asa fez um propósito, temeu, se assustou, confusão, crise social, política, religiosa, o profeta levantou, Deus falou, permaneçam firmes, fortaleçam as vossas mãos, tem uma recompensa aí para os fiéis, para os que ficarem fortes, para os que ficarem firmados. Mas Asa fez um compromisso. Opa, Deus está comigo. Ele se animou. E aí ele fez um propósito de limpeza, de santificação. Irmãos, Deus tem uma recompensa, tem uma promessa para você, ainda que esse mundo fique de cabeça para baixo, o Senhor fortalece a mim e as suas mãos. Mas nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Um compromisso de estar limpando o nosso coração, limpando o nosso lar, limpando a igreja, limpando a nossa vida. Não é com religião não, mas é com a palavra de Deus. É sendo fiel ao Senhor, é amando ao Senhor, é obedecendo ao Senhor, através da sua palavra. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.